Saudações, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje vamos resolver juntos o exercício do número 9 da ficha 4 da UIM, a famosa FENG. Estou muito animado para retomar nossas aulas e compartilhar conteúdo de forma mais intensa com vocês. Agradeço a todos pelo apoio que nos trouxe até aqui, afinal já somos 1000 inscritos. Isso significa muito para mim e motiva ainda mais a produção de vídeos. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, não é? Dê um like e não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, porque afinal vídeos novos são publicados aqui semanalmente. Beleza? Vamos lá a esta grande resolução. Muito bem, temos aqui a questão do número 9 que diz: determina a capacitância da associação de capacitores ilustrada ao lado. Assuma a diferença de potencial de 120 volts. Determine a carga e a diferença de potencial em cada capacitor. Considerando que já foram aqui dados os seus respectivos valores, capacitor 1, capacitor 2, até o oitavo capacitor. Tá bem? Então aqui do lado a gente consegue observar que temos aqui o circuito, não é, composto aí por capacitores. Então, eu fiz uma questão de tentar organizar aqui, não é, mais ou menos estas páginas, de modo a que consigamos perceber ao certo o que acontece em cada um daqueles capacitores. Então, se você calhou logo neste vídeo, eu aconselho a recuar. Veja lá os vídeos anteriores para que então possas entender o que acontece em cada um destes capacitores. Tá bem? Uma vez que para cada um daqueles capacitores teremos que determinar a diferença de potencial, como também a carga. E nós conseguimos ver que este circuito, na verdade, é, digamos, uma associação uma associação mista, pois conseguimos ver aqui uma associação em paralelo, assim como também em série. Então, tudo isto junto leva-nos a concluir que é uma associação mista. Está bem? Então, primeiro, olhando para esta relação, a gente procura escolher aquela relação que nos parece familiar, não é? Ou que simplesmente parece que vai reduzir o nosso circuito. E aqui, olhando para esta relação, nós conseguimos ver logo de cara que temos aqui estes três capacitores aqui. Até deixa eu mudar a cor da caneta. Aqui conseguimos ver que temos o capacitor 2, 3 e 4 estão associados em paralelo. Exatamente, em paralelo. E quando a gente tem a associação de capacitores em paralelo, conseguir obter um outro capacitor que seja equivalente àqueles três ali. Estamos juntos? Então, aqui na outra página eu fiz a questão de organizar. Aqui a gente vê que temos uma associação de capacitores, não é? Aqui temos uma associação de capacitores em paralelo. E na associação de capacitores em paralelo basta apenas somar. Portanto, a capacitância equivalente, que podemos chamar de capacitância A, será dada pela soma, que é o capacitor 2 mais o capacitor 3 mais o capacitor 4, está bem? Então aqui basta apenas que simplesmente a gente procure somar. E conforme a gente viu aqui, temos aqui os respectivos valores. Se puderes tomar estes valores aqui, escrever algum sítio de modo que possa simplificar a nossa aula, será muito bom. E aqui a gente consegue ver que simplesmente basta somar. Então teremos aqui que o primeiro vale de certeza 8 microfarad, atenção aí, vale 8 microfarad. O capacitor 3 vimos que ele vale 1 microfarad e o capacitor 4 com certeza vale-nos ali 2 microfarad. Deixa-me somar aqui. 2 microfarad, afinal tudo isto microfarad, tá bem? Então aqui simplesmente a gente consegue ver que esta soma aqui vai nos levar a concluir que isto vai dar 11 microfarad, tá bem? Então deixa eu mudar aqui a tela, já começou a bugar. 11 microfarad, prontos, aqui está, e estamos a dizer que é o capacitor A. Então se a gente puder destacar isto aqui será muito importante ali, tá bem? Não é? E a partir daqui a gente consegue ver algo muito familiar também. Conseguimos ver que o capacitor 1 e o capacitor A, eles estão associados ali em série. Exatamente, estes dois estão associados em série. Então podemos associá-los e assim obter um outro capacitor, que podemos chamar de capacitor R. Concorda comigo? Exato. Assim como também o capacitor 5 e o capacitor 6 estão associados também em série. Podemos também dar um nome. Vamos dizer que a associação deles vai resultar em um capacitor que podemos chamar de CK. Estamos juntos? Então assim a gente obtém um circuito equivalente a este. Uau, uma coisa muito linda. Estamos juntos? Então ali a gente consegue ver sim que o capacitor R, não é? Ou seja, olhando para esta situação aqui, nós temos a associação em série de capacitores. Se for associação em série, a gente consegue ver que fica
que CR, não é? No caso o capacitor equivalente na associação daqueles dois, teremos que CR será nada mais nada menos que o produto, aqui olhando, não é? Olhando aqui para esta relação, é C1ICA, ou seja, é o produto dos dois. Vamos dizer que é o C1 vezes o CA, e que tudo isso vai ter que dividir aqui pela soma dos dois, que é C1 mais o CA. Aqui então a gente pode dizer que o CR, na verdade, será o produto entre ali o C1 e o CR, aliás, o C1 e o CA. Estamos juntos? E aqui a gente consegue ver que isto será o produto ali entre o 12, o 11 sobre o 12 mais 11. Tu vai nos dar ali uma razão de tal forma que teremos 5,7 microfarad, tá bem? Então, nós conseguimos assim obter o capacitor CR. Também podemos achar ali o capacitor CK. O CK, na verdade, também foi uma associação em série. Também podemos dizer que aquilo é o produto entre o C5, não é? Deixa-me aqui puxar, é o C5 vezes o C6. E tudo isso vai ter que dividir pelo C5 mais o C6. Estamos juntos? E este quociente aqui a gente vê que vai nos dar ali aproximadamente, se for já usar aí uma máquina calculadora, isto vai nos dar aqui 12 sobre 7. Ou seja, isto aqui é o produto entre ali, temos o 3 vezes o 4, que tudo isto vai ter que dividir pelo 3 mais o 4. Na verdade, isto é 12 sobre 7, e que a gente vê que este quociente aqui vai nos dar 1,7 microfarad. Então, aqui ainda assim a gente consegue ver que teremos também uma associação aqui de capacitores. Eles encontram-se associados em paralelo. E esta associação em paralelo basta somar, ou seja, vamos criar podemos simplesmente achar ali um outro capacitor resultante. Resultante? Não. Pronto, como quiser chamar, mas eu simplesmente vou chamar como quiser. Eu posso dizer que é um capacitor M. Estamos juntos? Então vemos que o capacitor M será nada mais nada menos que a soma. Então estamos a dizer que CM, na verdade, é a soma. É a soma de quem? O CM é a soma de... Temos lá dois capacitores, os anteriores. Estamos a dizer então que o CM será igual ao CK mais o capacitor 7. Exatamente. Olhando aqui para esta relação, o capacitor K, aqui, o K, é só ver aqui, o K, deixa-me tirar isto aqui, pronto. O K encontra-se aqui associado em, digamos, paralelo com o capacitor 7. Estamos juntos? E esta associação aqui basta apenas somar os seus respectivos capacitores. E aqui a gente pode dizer que o capacitor M será dado pela soma ali dos dois. A gente vê que o CK foi nos dar 1,7 mais o C7, ou seja, o capacitor 7 na verdade vale 5. E isto tudo aqui, na verdade, microfarad. Então conseguimos dizer que o CM na verdade foi nos dar ali 6,7 microfarad. Exato, e assim a gente consegue ver que agora teremos o capacitor CM estando ali, portanto, em série, portanto, com o capacitor 8. E assim a gente pode chamar um outro capacitor, na verdade, que vai resultar da associação daqueles dois de CN. Portanto, o CN será a associação de dois capacitores em série. E a associação daqueles dois capacitores em série basta então que a gente verifique que teremos que o CN será igual ao produto do CM, não é? Vezes o C8, e tudo isso vai ter que dividir pelo CM mais o C8. Na verdade, isto aqui vai nos dar quanto? O CM vimos que deu 6,7 vezes 10, aliás, vezes 18. O capacitor 8 vale 18, tudo isso vai ter que dividir pela soma dos dois. Isto na verdade vai nos dar aqui 8, isto 24. Ok, é 24,7. Estamos juntos? Este quociente aqui, irmã, vai nos dar 5,025 microfarad. Eu sei que se calhar aí alguns podem começar a criticar, não, porque lá em cima temos microfarad e tal, embaixo também. É só olhar que aqui a gente tem um produto, então isto aqui é multiplicar microfarad vezes microfarad, tudo isso será ao quadrado. E aqui embaixo a soma basta evidenciar o microfarad, depois a gente simplifica no final, sobramos com microfarad. São coisas que eu nem preciso escrever, estou só a simplificar porque eu sei que estou diante de masas, né? Diante de masas. Então aqui a gente vê que o capacitor, aqui resultante, no caso ali da associação daqueles dois, foi nos dar o CN, e o CN vimos aqui então que a gente obteve 5,025 microfarad, tá bem? Então, obtendo isto aqui é bem simples, basta somar e teremos um capacitor ali equivalente. E o capacitor equivalente, na verdade, a gente vê que é a soma daquilo, ou seja, teremos ali, olhando para esta relação aqui, deixa-me puxar aqui para trás, exato,
Estes dois estão associados ali em paralelo. E a terem que estar em paralelo, basta então que a gente some o Cn mais o Cr. Estamos juntos? Então podemos passar aqui para a próxima tela. É só dizer que o C equivalente, na verdade, é resultante da soma do C quanto? Cn mais o C, deixa-me ver aqui, ou Cr. Pronto, então a gente consegue ver aqui que esta soma é nada mais nada menos que, estamos a falar de 5,7 mais 5,025. E aqui a gente consegue ver que isso vai nos dar 10,7. 2, aqui é 2, ok? 5, tá bem? Então, como é capacitor, é microfarad. Pronto. Uau, uma coisa muito linda. Chegado a este ponto, então podemos começar a relacionar para percebermos o que acontece. Uma vez que a gente já sabe que a tensão, na verdade, ali do circuito vale 120 volts. E a gente sabe dizer que a capacitância equivalente vale 10,725 microfarad. Então, resta saber a carga total. Quanto é que ela vai dar? Uau! A carga total a gente sabe dizer que, pelo conceito da capacitância em si, é dada como sendo a carga sobre a diferença de potencial. Aqui então, isolando a carga, a gente vê que teremos aqui o produto entre a tensão e a capacitância. E é a capacitância, no caso, a equivalente. Atenção aí. Aqui então a gente terá que a tensão vale-nos, portanto, 120 vezes ali a capacitância, que é aquela capacitância equivalente, foi de 10,725. Estamos juntos? E aqui então a gente vai dizer que sim, que a carga será dada por... Fazendo aí esse produto aí, simplesmente a gente vê que teremos aí 1000, não é? 287, como trata-se de carga e tudo aquilo tinha algum submúltiplo em algum instante, então é microcoulomb. Estamos juntos? Ok, vamos lá marcar isto, vamos lá destacar. Temos aqui microcoulomb. Estamos juntos? Ok. Chegado a este ponto, é importante que a gente lembre no seguinte, que saímos de trás para frente. Agora será o sentido inverso. Atenção aí, será de frente para trás. Partindo do princípio que temos estas grandezas aqui, não é? Que são essenciais, aí aqui temos a capacitância equivalente, que são essenciais para a compreensão do problema. Estamos juntos? Ok. Aqui isto tudo fica reduzido digamos, a um circuito bem simples. Temos aqui a capacitância equivalente e tal, a tensão é de 120 volts e a gente vê que a carga é de 1287. Pronto, a partir daqui a gente já começa a recuar, buscando destacar aquelas principais características. Vamos lá primeiro para este circuito aqui. Uau! A gente consegue ver que isto aqui acabou por se quebrar. É uma associação em paralelo. Qual é a principal característica de associação de capacitores em paralelo? Claro, eles têm a mesma tensão. Estamos a dizer que a tensão, não é? Estamos a dizer que a tensão em R, não é? É igual à tensão no capacitor, aliás, deixa-me aqui escrever isto como deve ser, é igual à tensão no capacitor N, deixa-me puxar aqui, opa, essa tela está a falhar, é igual à tensão ali N, que é igual à tensão total. Estamos juntos? Afinal, todos estes estão sujeitos à mesma DDP, mesma diferença de potencial, e que isto, na verdade, vimos que ali vai nos dar 120 volts. Pronto, então estamos a dizer que tanto o capacitor CR quanto este capacitor aqui de baixo estarão sujeitos ali à mesma diferença de potencial. Então, quem seria a carga? Pronto, vamos dizer que a carga ali no capacitor R será igual a quem? A capacitância vezes a tensão. Mas atenção, que esta tensão aqui é total, mas a capacitância temos que destacar, é a capacitância R, não é total. Atenção aí, eles têm apenas a mesma diferença de potencial. Então, vamos dizer que esta carga do R vai valer quanto? A capacitância do R, nós vimos que ela vale 5,7. Se conseguiu anotar aí, e eu acredito que está tudo isso bem simplificado. Vezes aí a tensão. A tensão a gente viu que será igual a 120 volts, afinal é a tensão total. Estamos a dizer que este produto aqui, na verdade, vai nos dar ali 684 micro quem? Estamos a falar da carga, então microcoulomb. Estamos juntos? Também vamos dizer o mesmo sobre a carga no capacitor N. Vamos dizer que a carga no capacitor N será igual, ainda assim estão associados em paralelo, tem a mesma diferença de potencial. Estamos juntos? É só ver aqui, é só pensar que esta extremidade aqui está ligada a esta extremidade está ligada, então ambos vão sentir a mesma diferença de potencial. Estamos a dizer ali que o capacitor
N será dado por Cn vezes ali a diferença de potencial. E o Cn a gente viu que o capacitor N deu-nos 5,025 vezes a tensão que é de 120. E na verdade este produto aqui vai nos dar 603 microfarad. Aliás, microcoulomb, recarga isto aqui. E atenção, chegado a este ponto aqui, estamos a dizer o seguinte, que aqui a gente conseguiu repartir esta carga. Estamos a dizer que na associação de capacitores, portanto, em paralelo, a carga é a soma, não é, das cargas ali individuais nos capacitores. Então, quer dizer que se a gente for a somar isto e isto, tem que dar a carga total. Afinal, pegamos uma carga, repartimos em duas. O que quer dizer que, se a gente for a ver, a soma daquilo vai nos dar, sim, 1.287 aí, a microcoulomb. Estamos juntos? Então, basta olhar para esta relação aí, que já está. E olhando assim, a gente pode destacar que aqui conseguimos calcular a carga, conseguimos calcular também aqui a carga. Então, quer dizer que para o capacitor R e Cn já conseguimos achar a diferença de potencial. Mas ainda assim, vamos detalhando cada vez mais isto. A gente vai ver que isto vai ficando cada vez mais simples. Vamos lá recuar, não é? Vamos lá recuar, passando por esta página aqui, a gente consegue perceber o seguinte agora. Olhem que a gente conseguiu repartir, ou seja, passando para a página seguinte, a gente consegue ver que o Cn, na verdade, é resultante de quê? Da associação em série. Está aqui, da associação em série. Então, quanto a gente tinha de carga para ou seja, quanto a gente tinha de carga para o capacitor N. A gente vê que o capacitor N tinha uma certa carga equivalente a um certo valor. Estamos juntos? Que era de 603. Estamos juntos? A gente consegue ver que na associação de capacitores em série, a gente tem, portanto, a mesma carga. Estamos a dizer que a carga no capacitor N é a mesma carga que vai se encontrar no capacitor M e a mesma carga que vai se encontrar no capacitor, portanto, 8. Estamos juntos? Isto quer dizer que todos aqueles devem ter a mesma carga. Se isto é verdade, então a gente vai dizer o seguinte, que aqui a tensão, estamos juntos, ali no capacitor M, deixa-me puxar aqui isto para cima, no capacitor M deverá ser igual a quem? A carga de quem? N sobre o capacitor. Quem? O capacitor M. Estamos juntos? Isto na verdade vai nos dar quanto? A gente consegue ver que este quociente aqui vai nos dar ali 603, que vai ter que dividir pelo capacitor M e que conforme a gente vê aqui, o capacitor M vai nos dar com certeza 6,7 microfarad. E na verdade este quociente aqui a gente consegue ver que vai nos dar sim ali 90 volts. Afinal é a diferença de potencial e a diferença de potencial dá sim, portanto, volts. Aqui se calhar quem pode perguntar, por que não microvolts? Meu amigo, atenção. Aqui nós temos uma carga no capacitor N, que vai ser dado em microcoulomb. Aqui no denominador teremos também a capacitância que vai ser dada em microfarad. Então os micros cortam entre si e ficamos apenas com coulomb sobre farad. E coulomb sobre farad, meu irmão, na verdade vai nos dar aqui volts, tá bem? Um resumo que eu acredito que os mases logo de antemão já conseguem perceber. Então, ainda assim também vamos achar a diferença de potencial no capacitor 8. Vamos dizer o mesmo, que a diferença de potencial no capacitor 8 será igual, afinal está associado em série. Então, se está associado em série, tem a mesma carga. Quer dizer que aqui teremos a carga do capacitor anterior, ou seja, a carga do capacitor N, ao qual eles resultaram. E tudo isso vai ter que dividir ali pelo capacitor 8. E na verdade isto aqui a gente consegue ver que a carga ainda continua sendo 603 sobre quem? O capacitor, portanto, 8. E o capacitor 8 a gente viu que deu 18. E este quociente aqui, meu irmão, minha irmã, foi dar sim 33,5 volts. Tá bem? 300 como? Não tem como disto aqui dar uma diferença de potencial acima daquilo que foi fornecido. Tá bem? Então, pronto. Obteremos este aqui. Ok, vamos lá passar para o outro exercício, aliás, a outra página. Ok, aqui a coisa parece que fica um pouco complicada. Não fica nada complicado. Olha só, aqui nós temos um capacitor K e o capacitor C7. Eles sim resultaram de quem? Aqui, se a gente for a ver, o CM resultou da associação daqueles dois capacitores lá em paralelo. Pronto, então saímos daqui para paralelo. Está aqui, para paralelo. O que acontece na associação de capacitores ali associados em paralelo? A gente consegue ver que eles apresentam a mesma diferença de potencial. Quer dizer que estes dois aqui
se fores a prestar atenção aí, temos este ponto aqui, temos este ponto. Quais são esses pontos aqui? São estes aqui. Se a gente for a voltar aqui, é igual a este ponto aqui, até deixa-me fazer aqui um zoom, é igual a este ponto e é igual a este ponto. Quer dizer que a diferença de potencial daqui e daqui será a mesma que a gente vai constatar aqui, deixa-me passar aqui, será a mesma que a gente vai constatar aqui nestes pontos aqui. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, a gente pode dizer que a diferença de potencial do anterior, que era anterior, voltamos aqui, que era o anterior, era o CM. Qual era a diferença de potencial do CM? A gente viu que o CM tinha 90 volts. Pronto, então podemos voltar aqui, ok? Estamos a dizer que o CK e o C7, ambos terão a diferença de potencial ali do C, de CM. O CM, aliás, o VM, que é a diferença de potencial do capacitor M, foi de 90 volts. E a gente sabe dizer que na associação de capacitores em paralelo, eles sempre terão a mesma diferença de potencial. Então estamos a dizer que isto também deve ser igual ao potencial ou diferença de potencial do capacitor K, também deve ser igual à diferença de potencial do capacitor 7. Afinal, estão associados em paralelo. Nunca se esqueça disso. Pronto, então o que nos falta calcular é a carga. Pronto, então estamos a dizer que a carga do capacitor K deverá ser igual a quem? A diferença de potencial, no caso é VM, vezes quem? A capacitância do que está em destaque, que é o capacitor CK. Pronto, capacitor K. E a gente vê que isto aqui vai nos dar quanto? Basta então que a gente olhe que o CK, na verdade, vale 1.7. 1.7 vezes a diferença de potencial que dissemos que vale 90. E este produto aqui, de certeza que vai nos dar 153 microcoulomb. Estamos juntos? E assim também podemos calcular ou achar a carga no capacitor 7. Na verdade, será igual a diferença de potencial do capacitor M vezes quem? O C7. E o C7 a gente viu que vale-nos 5. Estamos juntos? Perdão. E o C5 a gente viu que vale-nos 5. Então teremos aqui 5, ou seja, C7. Na verdade, isso aqui será ali o produto de 90 vezes o C7. E o C7 a gente consegue ver que isto vai nos dar 5. Na verdade, este produto aqui a gente consegue ver que vai nos dar 450 microcoulomb. Estamos juntos? Ok. Está tudo isto muito bem simplificado. Muito bem simplificado. Podemos passar aqui para outra questão. Aqui, ok. Temos aqui algo um pouco mais estranho. Se calhar, alguém aí pode ficar um pouco assustado. Não, porque está difícil. Não. A gente consegue ver que o que aconteceu aqui foi que o CK resultou de quem? O CK, na verdade, resultou da associação em série. Então, se o CK resultou da associação em série, é só ver o que a gente tem ali. Temos ali o C5 e o C6. Pronto, então estamos a dizer que o C5 e o C6, estes estão associados em série. E se estão associados em série, estamos a dizer que eles têm a mesma. Aqui, olhando para esta relação, estamos a dizer que eles estão sujeitos à mesma carga. Então, estamos a dizer que a carga, que ora pertencia a quem? Voltamos aqui. Que ora pertencia a quem? Ao K. A carga do K é de 153. Estamos juntos? Acho que até aqui todo mundo concorda comigo, né? Ok, então estamos a dizer que a carga do capacitor K tem que ser igual à carga do capacitor 5, também tem que ser igual à carga do capacitor 6, que tem que ser igual a 153 microcoulomb. Estamos juntos? Pois encontram-se associados em série. E se estão em série, têm a mesma carga. Pronto, então estamos a dizer que a diferença de potencial agora para o capacitor 5, por que eu corro para a diferença de potencial? Porque já sei quanto vale a carga e o meu exercício diz, calcule a diferença de potencial e as cargas. Pronto, a diferença de potencial eu já tenho para estes dois. Já sei quanto é que vale a carga de 5, quanto é que vale a carga de 6. Agora me falta a diferença de potencial. Estamos apenas a alternar, está bem? Então vamos dizer que a diferença de potencial do capacitor 5 será igual à carga do capacitor K, que vai ter que dividir por quem? O C5, ou seja, o capacitor 5. E isto aqui na verdade será a carga K, vale-nos ali 153. E tudo isto vai ter que dividir pelo capacitor 5. E capacitor 5 a gente consegue ver que vai dar 3. Estamos juntos? E este quociente aqui, na verdade, vai nos dar 51
volts. Pronto, aqui nem precisamos recorrer a metramo e tal, não precisamos, basta que te inscrevas aí no canal para que estejas dentro de toda e qualquer atualização aqui do canal, tá bem? E caso ainda a coisa começar a ficar ainda mais complicada, não tem nenhum problema, não hesite, mandem mensagem no WhatsApp, estou sempre disponível e pronto para responder qualquer dúvida, qualquer inquietação. Afinal, essa é a ideia, né, na criação deste canal. Então, ok, vamos lá dar seguimento, vamos lá calcular a diferença de potencial no capacitor 6. Vimos que isto será novamente aqui o quociente entre a carga no capacitor K sobre aqui o capacitor 6. E na verdade a carga ainda é a mesma, vamos dizer que isto é 153, que vai ter que dividir pelo capacitor 6. O capacitor 6 vimos ali que vale-nos 4 microfarad. E na verdade este quociente aqui a gente vê que vai nos dar sim 38,25 volts. Estamos juntos? Ok, chegando até aqui parece que a coisa ficou ainda mais simplificada. Já estamos a descobrir quanto é que cada um daqueles vale. Atenção, pega aí uma caneta, depois vai extraindo que a carga, até nem precisamos apontar, está aqui a carga do capacitor 5, a carga do capacitor 6, já temos aqui a diferença de potencial do capacitor 5, a diferença de potencial do capacitor. Então, cada um desses passos estamos a calcular um pouco de tudo. Está a ver como é simples, né? Voltando neste exercício, a gente consegue ver que temos aqui o capacitor CR. O CR, na verdade, é resultante da associação de dois capacitores, que é o capacitor, aqui a gente pode fazer um zoom, ele encontra-se nesta posição. Vemos que é uma associação ali do capacitor 1 e o capacitor CA. Mas afinal, quem é o QR? Então, podemos voltar aqui, o CR, aliás. Temos que o CR, na verdade, ele vale-nos alguma coisa que lá anteriormente conseguimos calcular. Principalmente nós queremos saber quanto é que vale a sua carga. E se a gente for a voltar no início, não é? Aí nas tomadas de nota, a gente conseguiu ver, que é esta página aqui, exato, conseguiu ver que o QR, aqui anteriormente calculamos e vimos quanto é que ele vai dar, que vale-nos ali 684 microfarad, tá bem? Então, este dado que a gente precisa para entender o que acontece aqui, não é? Mais ou menos aqui, é esta aqui. Estamos juntos? Então estamos a dizer o seguinte, que se o CR, sabemos quanto é que ele vale, então podemos voltar aqui. Vamos dizer o seguinte, que temos ali que o CR, na verdade, foi resultante da associação de quem? Do C1 e o CA. E vemos que eles estão associados em série, o que quer dizer que devem ter a mesma carga. Estamos a dizer, então, que a carga do R, conforme a gente viu lá anteriormente, vale ali 600 e quem? 84, que tem que ser igual à carga de quem? Do capacitor A, que tem que ser igual à carga de quem? Ok, de R. Estamos juntos? Aliás, a carga de 1, aqui, a carga de 1. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, aqui a gente já tem tudo para caminhar. Estamos a dizer que se eles estão em série, estamos a dizer que a carga é a mesma. Então, vamos dizer que a tensão do capacitor 1 será igual à carga R sobre a capacitância 1. E, na verdade, isto vai dar quanto? 684, e tudo isso vai ter que dividir pela capacitância 1. E o capacitância 1, ou seja, o capacitor 1, vimos ali que ele vale 12. E na verdade este quociente aqui a gente consegue ver que vai nos dar sim 57 volts. Tá bem? Exato. E aqui a gente pode também achar ali a diferença de potencial do capacitor A. E a gente vê que isto também será o quociente ali da carga do capacitor R pela capacitância, portanto A, ou seja, pelo capacitor A. E aqui a gente consegue ver que a carga em R vai dar 684 e tudo isso vai ter que dividir sim por 11, pois o capacitor A, conforme a gente viu, deu-nos 11. E aqui a gente vai dizer que a diferença de potencial, ou ainda podemos deixar aqui nesta parte aqui, a diferença de potencial vai nos dar ali 62,18 volts. Tá bem? Ok, chegando até aqui a gente vê que é bem moleza isto aqui, é bem moleza, né? Ok, achamos aquilo e voltamos aqui. Pronto, chegado a este ponto aqui, conseguimos calcular tudo aquilo, menos isto aqui. E aqui a gente consegue ver que temos aqui uma associação de capacitores em paralelo. Então, se temos uma associação de capacitores em paralelo que depois resultou em A, a gente consegue perceber que se a associação é paralela, então temos o que? A mesma diferença de potencial. Então estamos a dizer que a diferença de potencial tem que ser a mesma do capacitor anterior. O anterior qual era? Era o capacitor A. E a diferença de potencial do capacitor A vimos que vale ali 62,18. Pronto, é isso que a gente precisa então para resolver isto aqui. Vamos dizer o seguinte, que aqui para nós a tensão, ou seja, a diferença de potencial no capacitor A será a mesma diferença de potencial. É só perceber aqui que o condutor é o mesmo, né? Aqui o fio é o mesmo, aqui também o fio é o mesmo. Então todos eles estão ligados no mesmo ponto do capacitor anterior. Então vamos dizer que a diferença de potencial ali do capacitor A tem que ser igual à diferença de potencial que quem?
o capacitor 2 vai sentir, também deve ser a mesma diferença de potencial que o capacitor 3 vai sentir, deixa-me puxar aqui, 3 vai sentir, também tem que ser a mesma diferença de potencial que o 4 vai sentir. Ela está toda ela a falhar. Mas pronto, já estamos na reta final do exercício. Acho que até aqui não temos lá muita coisa. Ok, depois disso o que a gente vai fazer é só calcular as cargas. Vamos dizer que a carga no capacitor 2 será ali o produto entre a diferença de potencial, né, no ponto A, ou do capacitor A, vezes ali a capacitância 2. Isto na verdade vai nos dar ali, que isto vai dar o capacitor 2, aliás a diferença de potencial foi dar 62,18, é isso, né? Vezes o capacitor 2, e o capacitor 2 a gente viu que dá 8. E na verdade este produto aqui vai nos dar 497,4 microcoulomb, afinal é carga, né? Ok, teremos aqui também o capacitor 3. O capacitor 3 será também o produto, a diferença de potencial ali do capacitor A vezes o capacitor 3. Isto na verdade vai nos dar também 62,18 vezes o capacitor 3. O capacitor 3 a gente viu que dá 1 e novamente este produto aqui vai dar 62,18 microcoulomb, tá bem? Aqui a gente também terá o capacitor 4. O capacitor 4 na verdade também será esta diferença de potencial, estamos a dizer VA vezes C4. E na verdade isto vai dar 62,18 vezes o C4, a gente viu que ele dá 2. E na verdade este produto aqui vai nos dar 124,36 microcoulomb. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto aqui, a gente conseguiu resumir. Se for a prestar atenção, nós temos um pouco de tudo aí nestes exercícios, está bem? Tá bem? Se chegou até aqui, de certeza que estavas a gostar. Então, se ainda não és inscrito no canal, aproveite já, meu irmão, inscreva-se, dá-nos aquela força ali e tal. Ajude-nos a partilhar para que consigamos alcançar o máximo de poder do pessoal, está bem? Então, não fique para trás, dê um like aí e tal, continue sempre atualizado porque vídeos novos serão publicados aqui semanalmente. A ideia é bater todas essas fichas o mais rápido possível antes que o teste 2 aí, aliás, o teste 1 caia, tá bem? Então, dê aquela força e tal. Até o próximo vídeo. Tchau.